Então você achava que o MCU tava morto, né? Ah, o gênero super-herói acabou, morreu, ninguém mais liga. Aí eu te pergunto, você assistiu o Quarteto Fantástico Primeiros Passos? Esse filme é a prova de que a Marvel consegue ainda assim fazer bons filmes e ainda mais, consegue nos hypar e dar esperança para os próximos projetos deles. Fala rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Darth Knight. E o novo filme da primeira família da Marvel saiu finalmente no último dia 23 de julho. Eu já fui assistir 2 vezes para trazer a melhor análise possível para vocês, tá? E trazer uma análise que faça jus a esse filme tão fantástico. Eu vou te falar por que você tem que ir no cinema assistir a esse filme. Vou falar pra vocês, a maior desconfiança que eu tinha com o filme era com relação à história. A gente não sabia muito do que ia acontecer, né? Então dava a impressão pelos trailers que ia ser só a vinda do Galactus e nada demais ia acontecer, sabe? Não ia ter nada pra ser contado nesse filme. E quando eu vi que o roteirista era o mesmo do Avatar, O Caminho d'Água, me dá arrepio só de lembrar como é ruim o roteiro daquele filme. Mas a história se sustenta muito bem. Como já foi mostrado nos trailers, esse quarteto é de um universo alternativo do que a gente conhece do MCU. Nesse eles já são um grupo já conhecido e já adorado pela população. E a família ia estar aumentando, porque a Sul estava grávida. E até aí a única preocupação que eles tinham é se o bebê ia nascer com saúde e se ele ia ter poderes, ou o Reed estava bem preocupado se ele ia nascer saudável por conta de ser filho dos dois que tinham essas mutações causadas pelos raios cósmicos. E tudo ia bem até que num feio dia, a surfista prateado chega na Terra e anuncia que o planeta estava marcado para ser destruído pelo Galactus. Então o quarteto, sendo essas figuras tão importantes para proteger a Terra, eles partem em busca de derrotar essa ameaça cósmica. E essa é a premissa do filme. Então é bem simples e é justamente nessa simplicidade que o filme brilha. Ele é um filme fechadinho, então ele não tem uma conexão direta assim com o MCU. Só tem algumas referências e uns foreshadows aí que conecta com o que a gente já vinha acompanhando do universo normal da Marvel. E é por isso que ele pode ser uma porta de entrada. Pode ser o primeiro filme que você assista do MCU ou que você vai apresentar para alguém do MCU, que funciona muito bem. E por ser um filme fechado, dá muito mais liberdade para ele trabalhar temas que são próprios dele. Como, por exemplo, a questão familiar do quarteto, que é algo importantíssimo nos quadrinhos. E que eu digo que é a principal característica do quarteto, de ser uma grande família, né? De ter essa interação familiar entre eles. E aqui é espetacular o que eles fazem. A Sul da Vanessa Kirby e o Reed do Pedro Pascal são excelentes. Dá pra você ver uma dinâmica muito boa entre eles. E dá pra você crer eles como um casal ali na tela mesmo, sabe? Com os problemas, com as discussões, com o amor entre eles. O Johnny, então, desse filme, ele acho que é até mais gostável do que o próprio Johnny dos quadrinhos. Porque aquele não é aquele adolescente chato, né? Que muitas vezes aparece nos quadrinhos. Ou aquele adulto que nunca cresceu. Aqui ele já tem uma certa maturidade que funciona muito bem com o personagem. E o Ben, apesar de eu achar que teve pouco tempo de tela pra ele, eu queria ver mais desse dilema dele. Esse dilema que o Coisa tem normalmente de se sentir um monstro, de não se sentir bem dentro da sociedade por conta da aparência dele. Eu acho que podia ser melhor trabalhado. É mostrado um interesse romântico dele numa outra personagem do filme. Não é a Alicia, infelizmente. Acho que poderia também ter um pouco dessa dinâmica. Mas ele também é um personagem muito adorável nesse filme, né? O adorável coisa dos olhos azuis. Mesmo o filme tendo 2 horas aí, ele consegue trabalhar as subtramas de todos esses personagens muito bem. E aí palmas pro roteiro que consegue encaixar tudo isso e fazer com que isso seja bem fluido durante o filme. Eu falei do Pedro Pascal e da Vanessa Kirby, eu também tenho que falar do Joseph Quinn e do Ebon Moss-Bachrach. E com perdão desse último nome que eu não faço ideia se eu falei certo ou não, mas vai. Os dois foram excelentemente escolhidos pros personagens. O Joseph Quinn, cara, ele é o Tocha Humana ali, você consegue ver ele muito bem no papel, consegue identificar ele como o Johnny Storm. E a questão do Ebon, eu acho que ficou mais por conta do tempo de tela e da falta de trama que ele teve. Mas quando ele participou, ele foi brilhante pro papel também. Então, você ter essas 4 excelentes escolhas pros personagens também é fundamental para que a dinâmica entre eles funcione bem. Mas as boas atuações não ficam só do lado bonzinho não, tá? A Julia Garner como surfista prateada ficou excelente. Muito se desconfiava de ser a Shalla Ball e não
o Norrin Red, que era o surfista prateado. Mas eu acho que ficou excelente, sabe? Ela retrata muito bem o que o surfista prateado é, de ser o arauto, de trazer as más notícias, de ser esse ser frio na medida do possível. Eu acho que ficou bem legal como foi retratado dentro do filme. E o Ralph Ineson como o Galactus, né? Ali não sei se é só a voz ou se ele também faz a captura facial. E que, cara, ficou bem legal, tá? É bem ameaçador. Assim como o Thanos era, muito por conta da voz que ele tinha, dos trejeitos que ele tinha, o Ralph Ineson consegue fazer a mesma coisa com o Galactus. Você sente a ameaça que ele representa pro universo em si, ou pro planeta Terra nesse caso. E no fim das contas, por conta desse Galactus representar essa ameaça, o filme consegue ser ao mesmo tempo sério, porque você fica meio preocupado com o que vai acontecer com o planeta, e ao mesmo tempo extremamente divertido quando você vê o lado familiar. Então a ameaça do Galactus para aquele universo e para aquela família ali que a gente se apegou durante o filme é extremamente desesperadora. E principalmente nos convence que ela pode realmente acontecer, que algo ruim pode acontecer no final. E outro ponto que o filme ser fechado ajuda é a questão do visual dele. Por ele se passar num universo alternativo, esse visual que ele tem, que é retrofuturista, que a gente não vê no universo normal da Marvel, é um espetáculo. Os apetrechos que tem dentro do edifício Baxter, os carros antigos que tem na rua, o estilo dos prédios também. Ó, pra quem gosta desse estilo, é um prato cheio. O filme inteiro mostra esse deleite de visual, assim, sabe? E também esse filme é uma atração tanto para quem chegou agora no MCU, ou para que vai ser o primeiro contato com o Quarteto Fantástico, tanto para quem já é fã de longa data. Eu já mencionei em outros vídeos que o Quarteto Fantástico é meu grupo de heróis favorito, e cara, como eu me senti abraçado assistindo esse filme. Cara, é referência, é homenagem pro Jack Kirby no final, é ver os heróis sendo representados dessa forma, é tudo tão emocionante assim para quem é fã. E é de certa forma um alívio, porque como a Marvel tava vindo desses fracassos, eu tinha um certo receio de que não fizesse jus ao quarteto, e o filme faz da melhor maneira possível. Então eu recomendo que você vá aos cinemas assistir esse filme, porque tanto pela qualidade quanto pelo pós-crédito, ele traz de volta aquele sentimento da Marvel de sempre estar esperando pelo próximo filme, de nos criar hype pros próximos projetos desse universo que ela cria. Ou, se eu não te convencer a assistir esse filme, considere assistir o Superman, que eu também trouxe uma análise aqui no canal se você quiser assistir pra ver se te agrada antes de ir no cinema. E só de ter esses dois filmes de tanta qualidade, basicamente lançados ao mesmo tempo, mostra que não. O cinema de super-heróis não tá morto. Ah, e não esquece de deixar seu like aí e se inscrever, porque eu ainda vou trazer teorias que eu tenho aí de como esse filme vai se conectar ao MCU e também sobre a cena pós-crédito dele. Então, se inscreve aí que você vai receber em primeira mão, beleza? Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês aproveitem o filme se vocês forem assistir. E é isso. Valeu, falou, abraço!